Aleluia. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Se eu disser que é a primeira vez que a gente faz um culto da ressurreição aqui na Recon e tem essa quantidade toda de gente, eu não acredito que vocês vieram, não. Graças a Deus. Essa igreja realmente surpreende. Não imaginaria. Achei que a gente ia estar aqui. E aí Mirela virou para mim e disse assim: Ivan, vamos fazer um café da manhã depois do culto da ressurreição. Aí eu disse: bora, Mirela, deve ter assim umas 50 pessoas, dá para a gente fazer um café da manhã, porque eu quero honrar a turma do louvor, que vai estar, a turma dos introdutores, do Boas-Vindas, que acordou cedo, vamos fazer um café da manhã. Aí ela: vamos fazer para quem estiver lá. Eu não sei como é que vai ser esse café da manhã, não. Eu não imagino que Mirela imaginou que fosse vir. Mirela, tu tem comida para esse povo todo? Tem não. Mas a gente divide. É a multiplicação vamos fazer a multiplicação da comida hoje. É o milagre hoje aqui. Graças a Deus. Tão lindo ver a igreja desse jeito. Eu sempre gostei da Semana Santa. Sempre. Obviamente que tem a ver com chocolate também. Porque eu sou desse que gosta de doce. Mas não é só isso. É porque eu realmente fui criado num colégio cristão e a gente sempre celebrou muito a Semana Santa. Desde muito pequeno. Me lembro que... Muito pequeno mesmo. Tão pequeno que quando eu tinha 12, acho que 13 anos, eu não só ia, mas eu já era guia de levar grupos para Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém, aqui no nosso interior, lá em Brejo da Madre de Deus, que eu adorava aquele espetáculo, eu ia muito, e com 13 anos eu já ajudava os padres lá do colégio a levar os mais novos, sempre curti muito isso. É a festa mais importante do cristianismo, hoje é o domingo mais importante do cristianismo, é a festa mais importante, então eu sempre gostei demais. Mas essa Semana Santa está sendo muito especial para mim por várias razões. Eu tenho aprendido ao longo dos anos sobre processos, sobre saber que tem tempo para tudo debaixo do sol, não só porque leio isso nas palavras do sábio Salomão, lá em Eclesiastes, mas porque tenho experimentado isso na vida. Há 10 dias, hoje vai fazer 10 dias, que recebemos o diagnóstico de Paula, de leucemia, e nós estamos vivendo um dia de cada vez, um processo que será longo, mas vai terminar com uma vitória. Mas, por enquanto, é o processo. Eu tenho aprendido que a gente tem que viver esse, por enquanto, esse processo, um dia de cada vez. Vai chegar o dia que ela vai ter alta daquela UTI. Vai chegar o dia que ela vai ser curada daquele negócio. E isso, quando acontecer, será celebrado com muita alegria, mas enquanto isso não acontece, nós vivemos a cada dia. Amém? Eu não sei se todos vocês já tinham chegado quando nós começamos e tivemos o primeiro processional e depois Neto explicou. A nossa liturgia é muito pedagógica e nos ensina muito sobre a vida. No domingo retrasado, nós estávamos aqui de roxo. Nós estávamos de roxo porque ainda estávamos na quaresma, um tempo de preparação. Aí no domingo passado, que foi o domingo de Ramos, nós estávamos de vermelho porque deu início à Semana Santa, que é o tempo que a gente lembra de todos aqueles acontecimentos que chamam do drama, da paixão de Cristo. Quando foi na quinta de noite, após o culto do lava-pés, ainda durante e no final do culto, a igreja já não estava mais paramentada de vermelho, já paramentou de preto, porque ficou quinta de noite, sexta e sábado de preto, porque é morte, é silêncio. Mas hoje nós estamos de branco, porque é festa, é ressurreição. E por que eu contei essa história? Porque eu tenho segurança de dizer que só celebra com entusiasmo quem suportou o processo, quem sofreu, quem silenciou, quem viveu de verdade cada etapa e cada ciclo que a vida oferece. E eu, dessa vez, não estou mais falando da liturgia, da religião, quem esteve aqui na quinta ou na sexta, não é sobre isso que eu estou falando que celebra quem tem noção da dor. Eu nem tinha anotado isso, mas eu estou me lembrando de uma música que eu e minha família gostamos muito, Caio está aqui, gosta, Uli também. Se eu fosse botar um título nesse sermão, estou pensando nisso assim, seria Quem é Mulambo Celebra, que é uma música de Marco Teles, porque só celebra com entusiasmo, quem é alegria, quem sabe
do que é que Cristo está, de fato, nos libertando e nos livrando num domingo desse de ressurreição. Preste atenção, na Páscoa, nós celebramos a ressurreição, que é a vitória sobre a morte. A gente celebra a vida eterna. Mas tem gente, quem não está aqui, e eu creio que ainda gente que pode estar aqui, ou que pode estar nos ouvindo, ou que vai nos ouvir, que não crê na vida eterna. Então, quem não crê na vida eterna não vai celebrar a ressurreição, nem vai entender como é que um bando de doido acorda às 5 da manhã para estar aqui às 6 para celebrar a ressurreição. Tem gente bem intencionada, gente de fé, gente boa, que está num processo, que crê mais ou menos, crê na metade, mas não crê de verdade na ressurreição da carne, porque o credo que está ali diz que nós cremos na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Então o povo pensa, eu sei que você deve ter ouvido, ou deve ter lido em algum lugar, que o povo diz assim, Jesus ressuscitou no nosso coração. Não, Jesus não ressuscitou no nosso coração, Ele ressuscitou na carne. Ele estava morto e depois não estava morto. O corpo dele foi visto e tocado por Tomé. Ele ressuscitou de verdade. É um negócio difícil de crer, não é um negócio fácil, não. Por isso que o povo fica ali tucanando e dizendo ele ressuscitou no coração. Cada dia que a gente se renova, Jesus ressuscita. Tem uns textos meio subjetivos, meio coach assim. Não, não é isso, não. A gente crê que ele ressuscitou de verdade, mas tem gente que não crê. E aí não vai celebrar a Páscoa, vai comer chocolate, vai falar de renovação, vai falar de ciclos, vai falar de uma série de coisas. Tem outras pessoas que, não são essas que não creem na ressurreição, mas tem outras que não entendem é a morte. O problema delas antes de chegar na ressurreição é a morte. Tem gente que não sabe ou não compreendeu ainda que a morte, que é a nossa inimiga mortal, eu não gosto desse negócio quando alguém morre, dizer assim, mas é crente, a morte é uma vitória. Não, a morte não é uma vitória. A vitória é a ressurreição, é hoje. A morte é inimiga, sempre. Porque a morte é o salário do nosso pecado. Isso é um negócio que precisa ser bem entendido. Para a gente celebrar a ressurreição bem, a gente tem que entender que a morte é o salário do pecado. Morte não deveria existir. Morte só existiu por causa do nosso pecado. Tem gente que diz assim, não, morte é o caminho natural de todo mundo. Sim, mas não era para ser. Não era o plano. A morte é por culpa do nosso pecado. E aí, quem não entende isso, tem medo da morte. Porque se a morte é só um caminho natural, e todo mundo vai morrer, e eu não creio de verdade na ressurreição, então eu tenho medo de morrer mesmo. Eu tenho amigos que morrem de medo de morrer. Nós não temos medo da morte. Embora ela seja nossa inimiga, e embora ela seja o salário do nosso pecado, nós sabemos que Cristo venceu a morte, e pela fé nós vamos vencer também. Nós entendemos que somos pecadores, nós entendemos que nós merecíamos a morte, mas Cristo não, mas nós sabemos que Ele venceu a morte e pela fé a gente vai vencer também. E é por isso que a morte para a gente não tem medo, porque para a gente vai ser lucro. O versículo 11 desse texto de Romanos 8 é muito interessante. Ele diz que o mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele também habita em nós e vivificará o nosso corpo. Que texto mais lindo! O mesmo Espírito está em nós e vivificará o nosso corpo. Esse é o motivo da nossa alegria. E vive essa alegria quem também viveu as tristezas, as dores e as lutas contra o pecado. E eu faço questão de fazer essa diferenciação, porque há tragédias que não necessariamente têm a ver com o nosso pecado, há sofrimento que o pecado de outros causam em nós, mas também há dores e sofrimentos que nós mesmos causamos, e eu diria que essa é a maioria esmagadora dos nossos sofrimentos e das nossas dores. São consequências diretas do nosso próprio pecado. E a gente precisa então se reconhecer pecador e entender que, por enquanto, aqui a nossa luta é contra o pecado. O versículo 12 e o 13 desse texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dizem justamente isso, que como o Espírito Santo habita em nós e nós seremos ressuscitados com Cristo, até que isso aconteça, por enquanto, é luta. Paulo diz que a gente não pode então viver na carne. A gente tem que viver para lutar contra o pecado. O processo que para poder a gente não ficar só pensando
que ressurreição é só para o dia que a gente morrer e for para a glória, e para a gente também não ficar só pensando que ressurreição é para a gente se alegrar depois das dores. Ressurreição é também para a gente se alegrar da vitória contra o nosso pecado, e por enquanto a luta é contra ele. E crer na ressurreição nos ajuda a lutar contra o pecado, para que cada dia a gente viva de acordo com a vontade de Deus. Eu estou lendo um livro que foi me emprestado nesses dias por Lilian, que está ali, de Tomás Halick, um teólogo católico que a gente gosta muito, e eu estava lá lendo no hospital esses dias, ontem eu acho, e ele diz assim, Halick: acreditar na ressurreição implica na coragem de tomar a cruz e na determinação de viver uma vida nova. Veja que coisa linda. Acreditar na ressurreição implica, quem acredita implica na coragem de sofrer, tomar a cruz, fazer sacrifícios e renúncias, e implica também em se determinar a viver uma vida nova. E por que eu trouxe esse texto? Porque eu conheço muitos irmãos que creem nominalmente, e que creem e celebram a Páscoa e a ressurreição, mas não lutam contra o pecado. Isso não faz sentido, porque quem crê, luta contra o pecado. Versículo 11, 12, 13, e a gente vai terminar lá no 18, que eu vou pular, porque do jeito que está aqui, eu não ia nunca falar do 14, do 15, do 16, 17, sem ir para esse café da manhã, que eu estou doido para comer. Eu quero que vocês entendam isso. A ressurreição me dá força, e eu vivo os processos, e eu vivo as dores, e eu vivo a luta contra o pecado. Amém? Eu ontem recebi uma notícia que é ao mesmo tempo triste e doída, mas ao mesmo tempo uma notícia que, acredite se quiser em mim, gerou gozo e alegria. No dia 29 de março, eu sei decorar do dia, porque é o dia do meu aniversário, nós estávamos, parte de nós que estamos aqui hoje, nós estávamos no Encontro de Jovens com Cristo, no nosso EJC. E eu terminei de falar, e tem um momento lá, não posso falar muito spoiler, porque tem uns adolescentes que não fizeram ainda ali. Né, Ellen? Um dia tu vai fazer. Mas eu estava num momento que eu estava orando por alguns jovens. Eu e Luana, que também está ali. E veio, e a gente combinou assim: se vier um jovem homem, eu oro, e você intercede. Se vier uma jovem mulher, você ora, e eu intercedo. Ficou eu e Luana nessa dupla. E veio para mim um homem, um jovem, e a cara dele era uma mistura de desespero com gotas de esperança, de alegria, porque ele vinha ouvindo a manhã e a tarde inteira, isso já era 6 horas da noite, ele andou tendo alguns problemas, a vida não era fácil para ele, era um jovem de 19 anos, e ele chegava, e a cara dele dizia tanta coisa, é como se Deus tivesse revelado a vida inteira dele para mim, em 15 segundos, que foi o tempo de ele sair de onde ele estava e vir para a minha frente. E eu olhei para a Luana, eu olhei para ele, e a gente costuma perguntar assim, quando alguém vem, aqui a gente faz isso também todo domingo, na fila de oração: você tem algum motivo de oração? Você tem alguma coisa que você quer que a gente ore? E ele não conseguia nem falar. E eu quase que brinquei com ele, eu disse: você não precisa falar, porque eu já sei tudo que está passando na sua vida, eu vou orar por você. E eu comecei a orar por aquele jovem, e profetizar na vida dele algumas coisas. Não sabendo do que estava para acontecer, eu disse que aquele dia era um dia diferente, que eu sabia que ele estava se encontrando e esbarrando pela primeira vez com Jesus Cristo, e que a partir daquele dia a vida dele ia ser completamente diferente. E eu me lembro de ter olhado na cara dele, meio assustado, meio deslumbrado, não sei como é que era aquela cara. Me lembro de ter olhado no fundo do olho dele e disse: você não precisa falar mais nada, eu vou falar por você. Você nunca mais vai se sentir sozinho. E ele começou a chorar, e ele que não queria começar falando, eu falei. Depois que eu orei, aí ele já se abriu mais um pouquinho, falou algumas coisas, e nós oramos, eu e Luana, por ele, e eu fiquei com aquele cara no coração. Terminou a noite, e no outro dia eu conversei com o líder da juventude, Kramer, e disse: vamos ficar de olho naquele rapaz, Deus tem um borogodó diferente com aquele rapaz. E eu soube depois que o nosso reverendo Gil foi o pai adotivo dele no encontro de jovens, eu fiquei sabendo só isso ontem.
Eu fiquei sabendo que ele veio para o culto de revisão, eu fiquei sabendo que ele teve uma reunião no Conecta, ou seja, do dia 29 de março para cá, a vida dele mudou completamente. Ele esbarrou com Jesus num sábado de encontro de jovens, e ele disse aos seus pais em casa que ele não precisava de mais nada, ele não sentiu falta de nada. O bom pastor que encontrou com ele pela primeira vez estava suprindo ele de todas as suas necessidades. E eu, tranquilo, fui ontem, recebo uma notícia, um link de uma notícia com Mateus Kramer me dizendo: Bispão, lembra daquele jovem que o senhor orou? Eu disse: lembro. Ele faleceu. Ele foi assassinado. Aí eu fiz essa reação que vocês fizeram, fiquei arrasado. Ninguém sabe o motivo, nem como foi, só foi encontrado morto. Mas foi uma mistura, porque quando o Kramer disse que ele tinha morrido, eu fiquei estarrecido com a morte, mas imediatamente me deu um gozo. Porque esse rapaz, agora, não esbarrou com Cristo no encontro de jovens, ele está encontrado com Cristo. Veja que coisa mais linda, crermos que ele já ressuscitou, porque dentro dele habitava o mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo, que vivificou a sua carne, e enquanto eu e vocês estamos celebrando aqui uma ressurreição, ele já está com Cristo ressurreto. Aí eu estava com Paula no hospital, contei essa história para ela, disse: Paula, aconteceu isso, mandei mensagem para a Luana, que orou por ele para mim, mandei mensagem para o reverendo Gil, que também já me mandou mensagem, porque foi ficar com a família, esteve com ele no IML, com eles no enterro, Gil foi dar toda a assistência. E eu fiquei pensando que coisa mais linda é nós crermos, e que coisa mais linda é essa missão que nós temos nos cursilhos, nos realidades, nos Eu Sou Kids, em todos os lugares, e agora nesse encontro de jovens, de que nós proclamamos a verdade da ressurreição para alguém que precisava tanto, e Jesus disse assim: pronto, ele agora creu, eu vou livrar ele de todas as coisas, vou tomar ele para mim. E um dia isso vai acontecer comigo e com você. O melhor desse texto de Romanos 8, pulando tudo e indo para o final, é o versículo 18. Os sofrimentos, as dores, as tragédias e as consequências dos nossos pecados, nada é de comparar com a glória que será revelada na ressurreição. Nada que você esteja vivendo, nada que você possa viver, vai comparar com a alegria, com o gozo e com a glória que nós vamos viver quando Cristo voltar, ou quando a gente morrer, como Adalto, que é esse jovem, e a gente se encontrar com Cristo. Não é lindo isso? Isso é que é ressurreição de verdade. Não é uma festa e só dizer ressurreição, ele vive e canta e tem uma liturgia. Isso tem impacto na nossa vida, na nossa rotina. Glória a Deus. A certeza da cura de Paula é que me anima e a ela a viver o processo, porque eu sei que vai chegar. A certeza da vida eterna que você tem é que deve lhe animar a viver a cruz de cada dia, a dor e os processos que você precisa viver. Amém? Diz que teve uma guerra antiga, numa época que não tinha WhatsApp, a tecnologia não existia, aquelas guerras antigas, em que a comunicação não era muito fácil. O povo tinha que correr muito para dar notícias da guerra, do fronte, da batalha. E eles criaram umas tecnologias de fumaça, de código, de tudo, e era uma região montanhosa. Então o exército montou em cada cume de montes um pessoal especializado em comunicação, para de um monte você avisar ao outro monte, até chegar na cidade as notícias do que estava acontecendo na guerra. E isso dependia muito dessas fumaças, desses sinais de fogo que eles iam decodificando as mensagens para poder a informação chegar. E o general que estava lá na frente do fronte obteve uma vitória maravilhosa. Eles estavam ganhando quase todas as batalhas, a guerra estava quase vencida. E o general disse: mande avisar lá que aqui a guerra foi vitoriosa. E aí eles montaram aquele esquema com fumaça, com fogos, com tudo, para sair de um monte para outro monte, para outro monte, para chegar lá na cidade. E saíram as primeiras palavras:
general, derrota. E aí daqui a pouco apareceu uma neblina. E o cara que ouviu essa mensagem, repassou a mensagem para outro monte, para outro monte, para outro monte, e chega na cidade, general e derrota. O povo então fica desanimado, desesperado, até que a neblina é dissipada. E o rapaz do primeiro monte, quando olhou, tinha um resto. O general derrota o inimigo. Eita, aleluia! E aí, o que era desespero foi convertido em júbilo. É isso que aconteceu na sexta e no sábado. E agora, no domingo, a gente tem a história toda contada. O nosso rei derrotou a morte. Ele venceu a morte, venceu o inimigo. E é por isso que todas as dores, todos os sofrimentos e as cruzes que a gente vai tomar e as renúncias ganham outro significado. Agora tudo é júbilo, porque seja nas mortes de agora, nas ressurreições de agora, cada pequena ressurreição, até aquela grande ressurreição, a gente vai saber que nós, em todos os lugares, temos a vitória. Eu vou terminar essa mensagem dizendo que Jesus predisse não só a sua morte, mas também a sua ressurreição. Ele disse aos seus discípulos que ia morrer e disse que em 3 dias ele ia ressuscitar. Ou seja, ele se preparou e ele preparou os seus amigos para isso. Jesus, ele sentiu cada pedaço da dor e da agonia da sua paixão naquela madrugada da quinta para sexta, no Getsêmani, durante o tempo que foi açoitado, durante o tempo que foi julgado injustamente, durante o tempo que foi humilhado. Ele viveu cada tempo daquela cruz, ele viveu a sua dor e ele viveu a sua derrota. E o sábado foi a neblina da história da guerra. Mas no domingo, ele ressuscitou com júbilo. Eu vim aqui para dizer a vocês que comigo, com Paula, com você, vai ser do mesmo jeito, agora e para sempre. Todo domingo, todo culto eucarístico é uma preparação. Nós nos preparamos para tudo, até que ele venha, a gente diz, e vai dizer de novo. A gente se prepara, e aí a cada domingo a gente vive as nossas dores da rotina, as nossas lutas, os nossos sacrifícios. Mas um dia vai haver um domingo, e esse domingo, como todo domingo é, mas esse vai ser especial, porque vai ser o dia do Senhor perfeito, pleno. Nesse dia, a gente não vai precisar mais nem de esperança, porque a ressurreição será consumada, será realidade, e a gente vai adorar o Cordeiro para sempre. A gente adora o Cordeiro na luta, a gente adora o Cordeiro na preparação, a gente adora o Cordeiro enquanto chora, mas a gente sabe que vai chegar o dia que a gente vai adorar o Cordeiro com alegria e gozo para sempre. Amém? Que nessa Páscoa nós creamos na realidade da ressurreição e que isso tenha impacto na nossa rotina. Que a gente saia desse domingo e amanhã e nos dias que se seguem, a ressurreição cause em mim e você esse impulso para vivermos a vida de renúncia, de cruz e de luta contra o pecado, até que ele venha. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu estou em estado de... eu não sei nem como é que eu chamo, de alegria, eu estou impressionado com o tamanho amor, com tamanha beleza dessa mesa e dessa igreja paramentada de branco, de festa. Eu estou inspirado pelos louvores, pelas orações e pela Tua palavra, a lembrar e celebrar com alegria aquele domingo em que o Senhor venceu a morte e ressurgiu, para desespero dos guardas. Tudo isso está no meu coração hoje de uma forma muito especial.
Mas mais do que isso, Senhor, esse povo que acordou cedo e está aqui, a minha oração e palavra profética, o meu desejo é que o Senhor faça uma obra na nossa vida, para que isso não fique na religião, para que isso não fique no ritual, para que isso não fique na história de 2000 anos atrás, para que isso não seja um conto que se conta, para que isso seja uma verdade que impacte a nossa vida hoje e amanhã e para sempre, para que a verdade da ressurreição seja verdade no nosso coração e seja verdade na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a viver atravessando cada sexta-feira santa de sofrimento, cada quinta de traição. Que o Senhor nos ajude a viver cada sábado de silêncio e de não entender. Que o Senhor nos ajude nas esperas. Enquanto o milagre não chega, enquanto a cura não chega, enquanto o relacionamento não chega, enquanto passar na prova não chega, enquanto tantas coisas não chegam, enquanto for neblina ou enquanto for dor, que a ressurreição e a nossa fé e o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, que habita em nós, vivifique o nosso corpo e a nossa alma e o nosso espírito, para que a gente viva como o Senhor quer que a gente vive, que a ressurreição não seja religião, que a ressurreição seja vida na nossa vida, para que a gente viva adorando ao Senhor, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês.